fé, um dom de Deus. A Bíblia, a história, com tantos exemplos de fé. Mas nesse último programa da nossa série, nós nos perguntamos: como a nossa fé pode ser fortalecida diariamente? Fique conosco, nos acompanhe e vamos encontrar juntos uma resposta. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens nós queremos responder uma pergunta: o que é fé? A história nos conta sobre homens como John Wesley, fundador do metodismo, Agostinho, Lutero, que em algum momento de suas vidas eles ouviram aquilo que mudaria a história deles para sempre. O que eles ouviram? Eles ouviram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir, e a pregação vem pela palavra de Cristo. É isso que fez toda a diferença na história desses homens. Em algum momento eles ouviram a palavra de Deus e tudo foi transformado em suas vidas. Mas durante a caminhada, durante os projetos em que Deus os colocou, Deus foi fortalecendo a cada dia a sua fé por essa palavra que um dia transformou os seus corações. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A mesma palavra que sustenta e fortalece a fé todos os dias. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele foca na palavra. E no terceiro capítulo, ele diz o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 3, fala a Timóteo de que o mundo em que ele está é muito perigoso, cheio de problemas. E que nesse mundo, a única coisa que ele tem a dizer a ele: você permaneça naquilo que você aprendeu desde a sua infância. Aquilo que fortalece a fé, aquilo que corrige, repreende, exorta, mas também capacita para fazer toda a boa obra de Deus. Um dia nós também ouvimos a palavra de Deus através de uma pregação e ela entrou em nosso coração. Trouxe fé, trouxe uma nova vida, trouxe esperança. Mas a vida não é fácil, cheia de problemas, cheia de dificuldades. E nós precisamos ser fortalecidos todos os dias. Essa força, essa vida que nos sustenta a cada momento em que passamos nesse mundo, vem pela palavra de Deus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se nele posso
mar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, há um versículo muito especial a respeito de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Em toda essa nossa jornada sobre fé, buscando entendimento sobre o que significa a palavra fé, nós discorremos sobre admiração e devoção, falamos sobre fé com F maiúsculo e F minúsculo, tratamos sobre a questão da fé como um dom de Deus e asseguramos que em tudo que se pensa sobre fé, nós temos a certeza de que crer em Cristo e praticar sua palavra está ligado a edificar as nossas vidas sobre uma rocha e não sobre os otimismos arenosos que existem por aí. Fé é manter-se fundamentado em Jesus Cristo e na sua verdade e na sua palavra. Mas como nós seremos fortalecidos na fé? Por meio da palavra. Paulo nos explica isso dizendo que a pregação da palavra, a exposição da verdade revelada tem o poder de fortalecer a nossa fé. Existem inúmeros versículos bíblicos que nos apontam um caminho de fé que é orientada, guiada, dirigida e fortalecida principalmente pela palavra de Deus. É muito comum nós associarmos a fé também a experiências sobrenaturais, extraordinárias e que vão para um campo completamente obscuro em muitos momentos. É óbvio que quando falamos de fé, nós estamos falando de algo que não se vê, de coisas que se esperam, mas é preciso tomar muito cuidado, porque uma fé que não esteja fundamentada na palavra abre portas para qualquer tipo de experiência mística e religiosa. Há um exemplo claro disso quando pessoas abandonam a verdade das Escrituras, aquilo que nos foi apresentado, mostrado, revelado por Deus de forma tão objetiva, de forma tão clara, para buscar na palavra profética, e me deixa colocar isso entre aspas, ou nas palavras revelatórias de alguém, aquilo que Deus deseja para a sua vida. Nós sabemos e cremos que o nosso Deus é o Deus de todo poder, o Deus que comanda o mundo natural e o mundo sobrenatural. Deus tem o poder de fazer o que quiser, como bem entende, usar os meios que Ele deseja para nos revelar a sua vontade. Entretanto, a segurança que temos é que a nossa fé é forjada não por experiências místicas, arrebatadoras, que não possuem o firme fundamento da palavra de Deus como um lugar onde podemos colocar os nossos pés. Talvez a sua experiência de oração bem particular tenha te dado uma oportunidade de provar algo sobrenatural da parte de Deus. Isso eu creio que é possível. Eu mesmo já provei várias dessas experiências que Deus, de forma extraordinária, usa para nos visitar. Contudo, irmãos, muito cuidado. Você que está nos assistindo, é preciso ter muito cuidado. Há um campo místico, um campo muitas vezes obscuro, de uma fé que não está fundamentada no propósito de Deus revelado na sua palavra.
E quanto a isso, nós precisamos ter muito cuidado. E sabe por quê? Porque toda a vontade de Deus nos foi revelada por meio das Sagradas Escrituras. A fé fortalecida pela palavra é a fé que sabe para onde vai. A fé fortalecida pela palavra é aquela que sabe de onde veio. A fé fortalecida pela palavra não é uma fé meramente racional. Como já disse um dos pais da igreja, nós precisamos de crer para entender, mas também precisamos de entender para crer. A fé, ela não exclui de maneira nenhuma a nossa capacidade de compreender o que Deus deseja nos revelar por meio da sua palavra. O próprio Jesus nos disse isso quando afirmou que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo, orientando o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, dizia que a palavra de Deus ela é útil para a correção, para a compreensão, para a educação na justiça, e nenhuma fé será fortalecida senão por meio daquilo que Deus nos mostrou através da sua palavra. É muito perigoso confiar simplesmente nas emoções. É muito perigoso confiar naquilo que as pessoas afirmam ser a vontade, a verdade ou a palavra de Deus. A palavra de Deus já nos foi dada por meio das Escrituras Sagradas. E não há fé que tenha sido fortalecida por meio da palavra vá sucumbir diante de qualquer oferta, diante de qualquer proposta ou diante de qualquer ideia que não aponte a fé em Cristo revelada na palavra de Deus. Eu quero deixar um alerta para você, muito importante. Tome cuidado com tudo aquilo ou com tudo o que te é mostrado, apresentado, mas que não tenha raízes profundas na verdade de Deus que é a Bíblia. Leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, aprenda com ela aquilo que Deus deseja te ensinar. Busque fé naquilo que nos foi revelado de forma final e poderosa por meio da palavra de Deus. Deus é poderoso para agir de forma sobrenatural? Sim, mas sempre em conformidade com a sua palavra. Que tipo de fé você espera ter? Que tipo de fé você imagina possuir? Uma fé que ordena, que determina, que diz a Deus como fazer aquilo que Ele deve fazer? Sinto muito, isso não é fé. A fé que vem da palavra de Deus e é fortalecida por ela é aquela que conhece o Deus a quem serve e em submissão a esse Deus soberano, em sujeição a esse Deus soberano, num conhecimento de quem ouviu a palavra de Cristo e sabe quem Deus é, quem nós somos e o que Deus pretende fazer conosco, o que Deus pretende ou planejou para cada um de nós. Nós temos um caminho a seguir, um caminho de fé fundamentado na palavra de Deus. Jamais se esqueça que a Bíblia, a palavra de Deus, a vontade dele revelada a cada um de nós, aponta para o nosso Salvador, Jesus Cristo. E se você quer ter uma fé fortalecida, creia, isso não depende do quanto você diz ter de experiências extraordinárias. Talvez você as tenha, é possível que você as tenha. É possível que em algum momento você experimente de algo sobrenatural. Mas lembre-se, o firme fundamento da fé é a palavra de Deus. O firme fundamento de um homem e de uma mulher de fé é o quanto ele conhece e pratica aquilo que Deus nos revelou por meio da sua palavra. Essa é a fé forte, é a fé fortalecida por meio daquele que nos revelou a sua vontade. Eu oro para que Deus te dê dessa fé e que você tenha o fortalecimento da fé que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Que você construa a sua vida sobre esse sólido fundamento e que por ele persevere em Cristo até o dia final. Tenha fé, mas fé em Jesus Cristo
e na sua palavra. E que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Você acabou de ouvir essa mensagem, a pregação da palavra, que pode também entrar em seu coração e mudar para sempre a sua vida, trazendo fé salvadora, verdadeira fé ao seu coração. A fé fortalecida pela palavra nos ajuda a não se dobrar diante de ideias falsas e de mensagens que não são a palavra de Deus, pois ela está firmada em uma verdade que tem raízes profundas na palavra do Senhor. Eu quero orar por você nesse último programa da nossa série sobre o que é fé. Se você chegou até aqui, você já aprendeu muito sobre o que é fé, mas talvez está precisando uma última coisa. Você precisa ouvir essa mensagem que gera fé em seu coração e que vai te fortalecer todos os dias da sua vida. A palavra que mudou a vida de tantas pessoas na história, mudou a minha, pode mudar a sua. Ouça o que Cristo tem a te dizer através da sua palavra, que a fé possa nascer em seu coração e que essa nova vida traga transformação, esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Me acompanhe nessa oração. Eu quero orar junto com você, que ouviu a mensagem e que ela crie raízes profundas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque ouvimos a Tua palavra, ela entra em nosso coração e nos muda para sempre. Te louvamos porque um dia ouvimos a pregação fiel da Tua palavra e nós assim conhecemos a Jesus Cristo. Ouvimos sobre quem Ele é, sobre a Sua obra, Sua morte e ressurreição, e isso mudou para sempre a nossa história. Te louvamos porque essa é uma obra do Senhor, feita através da Tua palavra, uma palavra que não é apenas suficiente para nos salvar, nos dando conhecimento de Jesus Cristo, mas é altamente suficiente para nos fortalecer todos os dias da nossa vida. Eu quero orar por aquele e aquela que ouviu toda essa série ou nos acompanha hoje. Que o Senhor possa gerar fé nesse coração porque ouviram a palavra de Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, que transforme a vida, que traga uma nova vida a esse coração, ó Deus, de modo que eles sejam completamente transformados por Ti e pela Tua palavra. Mas, ó Pai, eu também rogo ao Senhor, por aquele que se sente fraco, por aquele que se sente tímido, para que o Senhor fortaleça a sua fé e que o Senhor faça isso pela Sua palavra, pelo poder que há na palavra do Senhor, para que a gente não venha se dobrar diante de ideias falsas, mas que nós venhamos a permanecer unicamente nessa verdade que tem raízes profundas na palavra do Senhor. E que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Saulo era um homem convicto. Quem conhece um pouco da história se lembrará que ele era um religioso tão convicto a ponto de consentir com a morte por apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Diríamos que Saulo era não apenas convicto, mas obstinado. Era um perseguidor cruel de todos aqueles que não compartilhavam de sua crença. Foi numa viagem para Damasco que este homem determinado se transformou num homem de fé. Para isso foi necessário literalmente cair do cavalo e perder a visão diante da luz daquele a quem ele perseguia, Cristo. A fé, não uma convicção cega. A fé deu a ele uma nova visão das coisas. O perseguidor se tornou um perseguido, o acusador, um acusado. A fé, e somente ela, foi capaz de desarraigar este homem escravo do judaísmo à liberdade que apenas a graça excelsa de Cristo pode oferecer. O homem que só desejava aprisionar cristãos se tornou, por meio da fé, um mensageiro da libertação do pecado. Quem lê suas cartas e o livro de Atos consegue, com os olhos da fé,
enxergar em sua trajetória episódios de fugas, naufrágios, açoites, escárnio, perseguição, tribulação, escassez e o perigo iminente da morte. Como se não bastasse, há um registro do homem que, por causa da grandeza daquilo que lhe foi dado por Deus, precisava ser esbofeteado por um mensageiro de Satanás, cuja finalidade era impedi-lo de carregar consigo alguma vaidade. A fé não se mistura com a soberba. Não sabemos exatamente como era este espinho na carne. Sabemos, contudo, que foi a fé em seu Senhor que o fazia crer que o poder de Deus era aperfeiçoado em sua vida, enquanto ele seguia e insistia pela fé. Foi pela fé que no fim da sua vida o apóstolo, já idoso, chegou a se auto-intitular o Velho. Encontrou forças para escrever ao seu filho Timóteo sobre sua decepção com Demas, que o havia abandonado, seu arrependimento por ter sido tão duro com Marcos, sua solidão ao solicitar a vinda de seu filho na fé depressa e o ímpeto de segurança, mesmo sabendo que sua vida estava quase sendo sacrificada pela espada do Império Romano. É pela graça de Deus que um homem, cuja história começa matando, tem fé para manter-se seguro enquanto aguarda preso a sua própria morte. A história de Paulo é a história do que a fé é capaz de fazer, de como ela pode transformar, o quanto ela nos faz suportar e até onde poderá nos levar. Foi a fé que transformou o homem que sacrificou cristãos em um sacrifício vivo, acolhido por Deus como aroma suave, por meio do autor da sua fé, Jesus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, pra que o mundo receba o teu amor. Yeah. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá.
Você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, pedir também para fazer parte de nossas listas de transmissão? É muito fácil. Basta enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, uma mensagem de WhatsApp. Ou você pode acompanhar também as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte, a ministração da palavra, você pode assistir o nosso programa todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Ouça o que Cristo tem a dizer na sua palavra, creia nele e que Deus abençoe grandemente a sua vida.